Evan Roberts, 1904, o país de Gales sofreu um poderoso avivamento. O país de Gales era dominado pelo futebol, pela prostituição, tudo isso. Esse menino estava num seminário na cidade vizinha. Ele sentiu um desejo forte de orar. E ele chegou para o pastor do seminário e disse: pastor, eu quero voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração na minha igreja com a mocidade. Mas eu estou em dúvida, será que é o diabo? Aí o pastor disse: meu filho, se é para orar, volta para casa e ora. Pode deixar aqui. O diabo não vai pedir para ninguém orar. Pode esquecer, é Deus. Volta. Chegou na reunião, na igreja dele, começou a reunião. Ele e 2 ou 3 jovens começaram a orar. Na segunda reunião a igreja lotou, a igreja orando. Reunião das 7, já ia para as 12, meia-noite, 1h, o povo orando. Era uma sede terrível. Só poderia ser uma coisa de Deus aquilo lá. Hoje fazemos uma reunião de meia hora, o povo já levanta, cansado. O povo orava 5 horas, a igreja inteira. Que poder, era Deus aquilo. Quando foi no sábado e no domingo, o comércio da cidade parou, porque as pessoas iam para os bares. Os caras começavam a beber assim, ó, nos bares. E Deus mexeu com a cidade, com o país inteiro. Os caras abandonavam, não conseguiam. Tem um dado muito curioso sobre o país de Gales. Dizem que até as mulas pararam de trabalhar. Era uma cidade onde as minas de carvão eram muito utilizadas. E aquelas mulas que costumavam apanhar dos carrascos para carregar o carvão, elas não trabalhavam mais. Por quê? Porque os caras se converteram, tinham dó até de bater nas mulas. De tão poderoso foi o avivamento. Irmãos, no país de Gales, o avivamento foi tão profundo, que a nação inteira parou. Você não consegue explicar isso em termos humanos. Eu me nego a dizer que isso foi obra humana. Eu me recuso. Foi obra do Espírito de Deus. Teve um avivamento tão poderoso naquela nação. E as testemunhas oculares que vivem hoje ainda, a maioria dos descendentes que participaram e tem raiz naquele avivamento, eles nos contam. É uma coisa profunda e inexplicável aos olhos humanos. Você não consegue entender, irmão? Cristãos, filhos de cristãos desviados, eles iam para as boates, para os bailes da vida, e o avivamento estava tão poderoso que aqueles cristãos ímpios lá na boate, sem Jesus, eles eram tomados de convicção de pecado. Eles eram feridos lá na boate, Rodolfo. E sabe o que acontecia? Eles começavam a orar no baile. Já viu isso? Começavam a orar. 2, 3, 4, 5 e todo mundo. E os bares fechavam e as pessoas iam ouvir a pregação da palavra no bar. Isso não tem explicação, exceto pelos olhos da fé, exceto aos olhos da eternidade. Vocês imaginem, as cadeias, é incrível. E alguém vem, testemunha e diz: aqui tem uma delegacia, e aqui do lado eu tenho um policial cristão que está pregando, e aqui eu tenho 300 pessoas na porta da delegacia de joelhos e orando. E lá dentro o delegado e todo mundo lá está tomado de convicção, está todo mundo chorando lá dentro. Os bandidos lá não estão se assassinando lá dentro, eles estão chorando, orando, clamando. O que eles clamavam? Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. A gente não consegue entender. As pessoas iam tomar bebida alcoólica e eles não conseguiam. Eles estavam nas boates, nos bailes, eles começavam a tremer, sem ninguém. Alguém ia abrir o culto, a igreja de manhã, as pessoas elas começavam a orar, e sem ninguém espalhar notícias, sem fazer campanha, sem colocar no Facebook, sem passar um carro fazendo propaganda do culto, as pessoas começavam a encher a igreja, sem ninguém convidar. Isso era o poder de Deus. Eu e você precisamos de um avivamento.
precisamos muito de um avivamento.